Oi gente, meu nome é Radassa e nesse vídeo A Religião e as Mulheres eu quero compartilhar com vocês o que a religião faz com as mulheres, tá? Então, numa perspectiva de experiência, em relação à minha experiência, ao meu corpo e também em relação a estudo. O que a história diz? A antropologia, né? Qual é o modus operandi em comum com principalmente as três grandes religiões monoteístas e algumas politeístas no mundo inteiro? O que elas têm em comum e como isso afeta a vida de todas as mulheres, dos humanos, de pessoas inclusive não religiosas, né? Eu lembro muito bem como a religião tratou em relação à minha pessoa, né? Uma menina, uma jovem, cheia de evangelho, cheia de Jesus, cheia de autonomia, cheia de autoridade, dons e talentos fluindo, mas a primeira coisa que ela já botou, opa, não ensina. Não pensa, você reproduz, mas você não vai pensar o evangelho. Primeiro ponto. Segundo ponto, opa, tá errado. Olha a pele dessa menina, o corpo, o posicionamento, a liberdade, tampa, esconde, fetichiza, faz isso, faz aquilo, porque é o sagrado, né? Depois nós vamos estudar isso aí também. E aquilo me deixou completamente complexada comigo mesma, principalmente na fase da adolescência, em relação à minha pele, ao meu corpo, tudo era um erro, tudo era pecado, tudo, demoniza tudo, principalmente nas mulheres. Mergulhando em Jesus, eu vi que isso não tinha a ver com Jesus. Sou uma menina de fé, eu venho aqui como alguém que tem espiritualidade, mas não tenho religião. E essa desvinculação foi necessária para a minha emancipação, para eu ter discernimento. Mas independente de tudo, mergulhando em Jesus, eu vi que isso era obra dos homens, isso não era obra de Jesus. Isso não era de Jesus, isso era da história, isso era do contexto. O que isso tem a ver comigo? Como isso me afeta? E mesmo desvinculada, como isso tem afetado a condição das meninas e das mulheres no Ocidente, no Oriente, no mundo inteiro? O que nós podemos observar é: os homens inventaram a religião para dominar as mulheres. Ponto. Isso não veio dos céus, isso não veio de Deus, isso não vem de algo que transcende. Isso veio da antropologia, da forma mais primitiva humana de relação, de dominação, tá? Os homens, então, independente da religião, mesmo que os homens não crescem em Deus, isso não veio de Deus, eles iriam formar um método, uma forma de controlar as mulheres. Porque se chegassem nas meninas e dissessem: olha, nós queremos dominar vocês, elas diriam: ai, não estou surpresa. Mas se eu digo: Deus quer que eu te domine, eu faço disso o quê? Todo um método de relação. Eu divinizo, eu trago o sagrado para aquilo que é uma relação hipócrita e débil. E santifico isso em nome de Deus. Isso está no judaísmo, está no cristianismo, está no islamismo, está em outras religiões também politeístas, em vários lugares do mundo, tá? Isso se mostra um comportamento, é a mesma coisa em relação à escravidão. Deus quer que haja escravos. É diferente de um homem querer dominar outros seres humanos, outras pessoas. Todo mundo vê isso, só um idiota que não vê que não quer. Qualquer pessoa consegue perceber isso. Mas isso não tem raiz espiritual. Isso não tem raiz em Jesus. Por exemplo, eu que tenho fé em Jesus, isso não tem raiz em Jesus. Em Jesus eu tenho discernimento daquilo que é dos homens e daquilo que é de Deus, aquilo que é de Jesus, aquilo que é a condição para toda a humanidade, que é uma condição de libertação, de liberdade, de você entender o seu propósito, de você entender quem você é, achar a sua dignidade como condição humana de alto valor. Não uma pessoa que lida com opções, mas uma pessoa que já está predestinada a ela. Não, você constrói, você tem essa liberdade. E a primeira coisa que a religião faz, ela carimba o sexo feminino, o gênero feminino. Assim, blup, carimbou. Então você carimba, você
já lida com já com a predestinação do seu gênero, você não faz as suas escolhas, você não consegue lidar com todo o seu espírito, às vezes de liderança, às vezes, não, você, mesmo que ache que sim, você só reproduz, você não pensa. Então, é o primeiro ponto que se tem. O segundo ponto, que eu vejo muito forte, como ela vai condicionando as atitudes das mulheres e vai criando crenças baseadas no preconceito. Se você visitar 70 países no mundo, você vai ver que a cultura e a tradição daquele país é moldado pela sua religião. A religião pariu duas gêmeas chamadas tradição e cultura. E ambas vão determinar como as mulheres vão lidar com a sociedade, mesmo as não religiosas. Aqui no Ocidente, nós temos o grande problema. Por exemplo, cultura e tradição. Se uma menina ainda hoje passa algum tipo de violência, por que a roupa dela é questionada? Por que essas questões ainda são levantadas? Se você for ver, isso tem origem na religião. Ainda romantizam a submissão feminina como algo divino, uma condição sua. Você foi criada para se submeter a um homem à vontade. Ele é seu Deus, ele é seu Jesus, ele é seu chefe. Porque Paulo, porque isso, porque aquilo. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos estudar o Evangelho de Jesus. Eu quero, inclusive, estudar Jesus e as mulheres aqui. Nós vamos aprofundar e vocês vão ver o caráter revolucionário de Jesus em relação a tudo isso. Nós não podemos pegar aquilo que é ultrapassado num tempo onde a escravidão ainda era algo legal e legítimo de relação humana e trazer para nós que já estamos num ponto, porque ainda respingamos todas essas realidades, infelizmente, de emancipação, um ponto de emancipação. Já, pelo menos, estamos um ponto a mais, um passinho à frente disso. E vocês querem respingar isso aqui nas relações, sendo que aquilo era aplicativo de graça para aquele tempo, para aquela hora. Em Cristo a lei morreu. Jesus cumpriu a lei, entendeu? Ele cumpriu a lei, tá? E engraçado, né? Cristo cumpriu a lei, mas descumpriu N preceitos judaicos, principalmente em relação às mulheres. Isto mostra que os homens se tornaram sagrado e santificado, aquilo que era a tradição deles de manter as mulheres num lugar de dominação. E Jesus se descumpriu aquilo, porque aquilo não era lei divina, aquilo era tradição de homens. Tradição de homens. Jesus disse, Lucas 3, mulher, estás livre. Ele fala com o espírito humano, filho da humanidade. Ele traz essa dimensão, esses valores de liberdade. Isso é muito profundo, porque Jesus não é só um nome, ele tem uma personalidade, ele é o mesmo, como dizem Hebreus. Então, é interessante entender essa relação para quem tem espiritualidade, para quem crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, independente de onde você estiver no mundo inteiro, saiba separar a sua espiritualidade, aquilo que transcende daquilo que vem dos homens. Por favor, entenda a antropologia, separe, disseque as coisas, tá? Separa, isso é dominação, isso não é. Ninguém está 100% livre. Se estivesse, eu não precisava fazer esse vídeo, não precisava esclarecer essas coisas. Tanto o Ocidente ainda está romantizando coisas que não devem romantizar. Não pregam o Evangelho de Jesus, mas pregam tradições de século, do primeiro século, que ainda lidava com escravidão de forma legal para nós agora. E não pegam o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da sua graça, que disse está consumado. Isso não querem. Mas querem tradições, fazem disso organizações formais, palavra santificada e ainda hoje a pele das meninas, a forma como as meninas lidam na sociedade, independente de serem religiosas ou não, tá sendo marcada, tá sendo carimbada, tá sendo ainda aviltada com ideias chauvinistas e a gente tá tendo que lidar com isso ainda hoje. Até quando lidaremos com essas cadeias de estimação? Eu já falei para Jesus, olha, se for para ser eu mesma, para ensinar o Evangelho, para falar às pessoas da minha geração ou qualquer outras que verão, eu serei a Radassa. Eu não vou vestir um personagem, eu não vou ter problema com a minha pele. É blusão, é cropped, é o que for, é o cabelo assim, é o cabelo assado, sou eu. Que a religião faça terapia, eu não vou mudar quem eu sou.
porque Cristo vê meu coração. E eu nasci de novo quando eu mergulhei em graça de um jeito como nunca. Essa é a minha fé, a minha redenção. É esse o profundo sentimento que o Evangelho dá a todos nós e a todas nós. Nós vamos estudar sim Jesus e as mulheres. Mas voltando, independente da sua religião, saiba aquilo que é antropologia, aquilo que é história, aquilo que é um fator que está sendo fator condicionante, fator determinante e de identificação com todas essas religiões que eu estou citando para você. Se você está aí do outro lado do mundo, compreenda de onde está vindo. Se você está romantizando demais alguns tipos de condição que os homens estão colocando você como, ele está me guardando, é proteção, é zelo, é isso. Cara, me desculpa, não é. Não é. Se você lida com aquilo que já é condicionado porque carimbou o seu gênero feminino, você não está lidando com opções, você está sendo predestinado a algo só por causa do seu gênero. Como que você vai dizer que é livre se você não está identificando essas coisas? Mulheres do mundo inteiro, do Ocidente, do Oriente, tem que começar, as que têm fé, estou dizendo para você que tem fé, a identificar as coisas e a discernir, a separar aquilo que é espiritualidade e aquilo que é dos homens. Dos homens, infelizmente, muitos hoje nem concordam com isso. Isso, dos homens que eu falo, do ponto de origem, não é botando uns contra os outros, é entendendo as origens das coisas. É necessário que todo mundo se liberte dessas ideias de dominação, todo mundo. Essa não é a relação emancipatória, inclusive, que Jesus deixa para a humanidade. Ele, que é Deus, serviu a humanidade. A liderança no Evangelho é de servir uns aos outros, não é de dominação. Nunca foi, nunca será. É de amor pleno. É que cada personalidade deixa fluir. Ele disse a uma mulher, me adorarão em espírito. Ele conversa com o espírito de cada ser humano e traz vida para isso. Nós vamos conversar sobre a fetichização das mulheres, do sagrado. Olha, desculpa, religião, vá fazer terapia. Eu serei eu. Lide, tá? Porque traumatizou o Ocidente com essa taradice toda aí, transformando o corpo da mulher num santo, demonizando ela inteirinha, vai ter que lidar com isso. E do outro lado do mundo, em qualquer lugar, por favor, entenda uma coisa, rosto é identidade. Qualquer coisa que você utilize para esconder o seu rosto, por causa da sua cultura, por causa da sua tradição, se você vai na raiz disso, foi uma construção dos homens, você faça a sua escolha, mas entenda a raiz das coisas. Tenha suas escolhas, mas entenda a raiz das coisas. Não romantiza. Eu não vou romantizar discurso em nenhum lugar do mundo. Aquilo que não é natural, que já foi carimbado para você por causa do seu gênero. Eu quero que você lide com a liberdade quem você é. Faça as suas escolhas. Faça as suas escolhas. Lide com as escolhas, não só com as opções predestinadas pelo seu gênero. Tá? Por favor, mulheres, não deixem porque vocês têm fé e espiritualidade viver uma vida de julgo. Não aceitem isso. Eu quero que foquem, se você tem fé em Jesus, no amor dele por vocês. Esse é o primeiro amor. É o amor dele por vocês. Porque ele ama a humanidade. Deu prioridade à humanidade. Sempre, sempre. E eu vou finalizar com um texto. Ele ama vocês. Do jeito que vocês são, não tem problema com nada. Vivam livres. Vivam livres. A gente desenvolve bom senso na vida, né? Mas vivam livres. Pelo menos aqui. Não tenham medo. Não nos importa agradar a homens. Tem algo muito lindo na Daisy Osborne, Mulher Sem Limites. Uma das grandes mulheres de Deus, que eu amo demais. Jesus, o libertador das mulheres, ela diz o seguinte: na sinagoga, naquele dia de sábado, ela está retratando Lucas 13. O povo conseguiu ver a diferença entre a religião e o amor em operação. Cada um podia fazer a sua escolha. Podia seguir a religião, que somente vê a importância de uma regra, ou podia aceitar a Jesus, que via a personalidade quebrantada da mulher encurvada e a deixou curada. Basicamente, são as mesmas opções que temos hoje, a religião ou Jesus. Representam mundos diferentes, levam a destinos diferentes. Uma leva à morte, o outro à vida. E Jesus é a verdade. Você vai ter que ficar ou com a tradição ou com a verdade. A verdade quebrou muitas tradições a despeito da liberdade das mulheres. Você vai ficar com qual? Jesus cumpriu a lei.
e descumpriu tradições de homens que eles diziam que eram lei divina. E Jesus, ao descumprir, já que ele cumpriu a lei, mostra o quê? Que eram só tradições de homens divinizadas. Nós vamos tratar isso também. Vamos falar sobre sexualidade e religião. E eu vou ensinar o evangelho para vocês também. Porque o Senhor eu sou livre. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. O chefe da sinagoga reagiu contra a cura de Cristo que ele fez à mulher. Jesus repudiou e chamou de hipócrita, resistindo às restrições. A lição da ação de Cristo naquele dia na sinagoga ilustra o fato de que você nunca precisa curvar-se, nem submeter-se às ordenanças eclesiásticas ultrapassadas, nem a dogmas ou regras chauvinistas que rebaixam a sua personalidade ou que desacreditam seu valor individual como pessoa humana. Nunca questione o fato de que você, mulher, é especial, uma criatura incomparável do seu Pai Celestial. Jesus é libertador e amigo, salvador, é aquele que sara, provedor e protetor, paz e vida. Ele dá perdão e paz, ele lhe faz uma mulher sem limites. Sem limites. Aleluia. Então, saibam disso, que vocês são amadas, lidem com a possibilidade de deixar todos os dons fluírem em você, não deixe que ninguém te faça sentir mal com a sua pele, com o seu gênero, com quem você é, por causa de tradições, por causa de religião. Às vezes você nem religiosa, está respingando em você, como eu falei sobre religião, tradição e cultura, que influencia a forma como as pessoas vão se enxergar, e isso pode traumatizar. Que a religião faça terapia, né? Nós estamos aqui lidando com esse discernimento. Graça, paz e amor dele para vocês. Viu, minhas meninas? Fiquem com Deus. Depois vai ter outros vídeos, sexualidade, religião, muita coisa. Nós vamos conversar muito ainda. É a minha palavra para vocês. Discernimento. Separem as coisas. Um grande abraço. Beijo.